Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você me ouve, mas aqui durante esses dias, mediante o momento em que vivemos nosso país e o mundo, quero partilhar com você algo referente ao futuro dos nossos dias, ao futuro da igreja, né? Sabemos que o mundo vive aí em meio às sombras de medo, de susto, de espanto, incertezas devido a essa questão aí do coronavírus. Mas quero te convocar agora para falar a respeito de alguma coisa relacionada ao arrebatamento. Antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu gostaria de salientar a respeito de algo que Jesus fala lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, quando ele diz que o Evangelho do Reino será pregado. Pastor Manuel, Evangelho do Reino ou Evangelho da Graça? É a mesma coisa? Qual a diferença disso, queridos? Jesus estava fazendo apologia a um dos momentos da grande tribulação, né? Após a igreja ser arrebatada e tudo mais. Uma questão muito importante essa questão. É interessante a gente ter esses esclarecimentos. Esse evangelho do reino, ele não pode ser anunciado pela igreja. Ele será anunciado pelos anjos e por pessoas que vencerão a grande tribulação ali, né? Então, veja, a igreja anuncia o evangelho da graça, né? O evangelho de Cristo Jesus, aquela graça redentora, salvadora, salvífica, né? Que o Senhor nos deu através da cruz do Calvário, né? Então, veja, lá em Atos 20, 24, Paulo chama o evangelho da graça de o evangelho de Deus. Em Romanos 1, versículo 1, ele chama do Evangelho de Cristo. 1 Coríntios também, capítulo 9 e 12. Então, queridos, com exceção de Mateus, nenhum dos escritores do Novo Testamento o identificou como o Evangelho do Reino. O que é explicado, então, pastor? Por que Mateus fez essa referência? A questão é que, pelo fato de Mateus ter sido escrito para os judeus, que devido ao sofrimento causado pelo Império Romano, aguardavam a vinda do Messias para instituir o seu reino. Então, este Evangelho do Reino anunciará, né, no período da grande tribulação, a vinda do Messias para inaugurar este reino literal, né? Aí, através dele, muitos se converterão. A fundamentação bíblica está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 ao 17. Então, hoje, nós vivemos e pregamos o Evangelho da graça. Amém? O Evangelho do Reino é algo futuro, o qual Jesus mencionou em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Para mim e para você é o Evangelho da graça. É o presente, é os dias de hoje. E muitos estão aguardando a pregação deste Evangelho da graça para que possam serem salvos. Amém? Aguarde a próxima live, onde estarei falando aí um pouco mais de alguns detalhes sobre a questão da igreja e o arrebatamento e a igreja. Deus abençoe a você e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.